Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar de um tema espinhoso pra caramba, mas é minha área, uma das minhas áreas de especialização, que é segurança da informação. É uma área que eu trabalhei durante muitos anos e posso dar uma opinião imparcial sobre esse tema puramente técnico. Mas primeiro, editor, solta a vinheta aí. Bom, eu vou fazer uma análise puramente técnica e objetiva com relação a esse tema, né? Obviamente que eu nunca tive acesso a uma urna eletrônica nem nada do tipo, mas eu vou considerar o que eu imagino que deve ser o processo interno ali de funcionamento desse software, desse hardware que existe ali. Muito provavelmente a urna eletrônica é um hardware específico criado para essa função específica de armazenar informações. Até onde eu sei, existe um software feito para esse hardware em específico. Não sei a linguagem em qual ela é feita, mas obviamente existe uma linguagem de programação por trás. E as informações que aparecem ali, né, dos candidatos, das fotos e tudo mais, e até mesmo dos votos que são computados, eles são armazenados num cartão de memória SD, que depois esse cartão, essas urnas são levadas para um local específico, que aí sim esse local tem, assim, um ponto importante, as urnas naquele momento que está na votação, ela não tem conexão com a internet, e aí no final da votação essas urnas são levadas para um local específico, são retirados os cartões SDs, e aí parece que existe toda uma questão de fiscalização ali e tudo mais. E aí esses cartões são introduzidos aí sim num computador que tem acesso à internet, e aí é enviado para um lugar centralizado que vai receber essas informações, vai processar e vai dar o resultado final das eleições. Vamos lá. A gente teria várias formas vários pontos de insegurança nesse processo, né? Analisando a grosso modo assim. Quando eu fiz parte do Centro de Inovação Microsoft, isso nos anos de 2009, por aí, eu fiz um curso chamado TechNet, e uma das primeiras frases que tem na apostila, pelo menos na época, era de um engenheiro da Microsoft que falava a seguinte frase, mais ou menos assim, tá? Eu não lembro de cabeça, mas é que todo sistema é inseguro. Todo sistema, não importa quanto esforço você faça, ele vai ter algum tipo de brecha. Isso é padrão. O que a gente tenta fazer estudando sobre técnicas de invasão e segurança da informação? Eu fiz curso de perito forense, de tipos de invasões web e tudo mais. O que a gente tenta fazer é mitigar, reduzir a quantidade de possibilidades, até mesmo prevenir os sistemas de invasões mais padrões, um Merendemir ou um Inject ou qualquer coisa do tipo, né? Que são técnicas mais simples, que não requer um autoconhecimento técnico e tal, mas obviamente que sempre existe a possibilidade de ter uma invasão, até porque a gente vê isso acontecendo até em órgãos governamentais, em exércitos, com toda a inteligência e pessoas especializadas em segurança no mundo inteiro, isso acaba acontecendo. Existe um hacker muito famoso chamado Kevin Mitnick. Esse cara tem até filme e tal. Ele escreveu um livro chamado Engenharia Social. E aí a gente começa a entender que o hacker, ele não é só aquele cara técnico que fica atrás de um computador escrevendo código ou digitando linhas de comando de Linux. Os hackers bons, os hackers fodões que a gente vê, muitas das vezes os caras estão a campo, estão dentro das empresas, estão dentro dos órgãos governamentais, eles estão dentro das instituições para conseguir ter acesso físico às coisas. Então, se eu fosse falar que a maior probabilidade de acontecer algum tipo de invasão é por parte de alguém ou de grupos especializados dentro desse ecossistema que faz o gerenciamento. Normalmente o que eu vejo, né, pelo menos por parte da grande imprensa aí, é que fica muito focado em análise do software.
pessoas ficam ali, porque o exército, especialistas do exército estão vindo aqui para ver como é que está o código-fonte das urnas eletrônicas. Mas eu não acredito que o software em si seja o fator de maior risco, porque como ele é o mais exposto, muito provavelmente se eu fosse pensar com a cabeça de um hacker querendo fazer esse tipo de invasão, eu não faria nenhum tipo de alteração no código-fonte, porque seria o primeiro local que qualquer pessoa olharia para ver se tem algum tipo de manipulação. Então onde é que eu iria, provavelmente, se eu fosse querer fazer algum tipo de manipulação de uma urna eletrônica? Eu iria em outros pontos do processo que podem ter falhas. Um exemplo, a máquina que faz o envio dos resultados, as máquinas, né, que fazem os envios dos resultados para a sede lá, que faz a contabilização. O próprio software que está lá fazendo a contabilização, talvez. Ou quem sabe até, pode parecer loucura, né, que eu vou falar, o modem de internet da sede aonde está recebendo o resultado das urnas. Porque vamos parar para analisar de forma técnica. Existe todo um processo das urnas eletrônicas e tudo mais, isso aí é o pivô principal que todo mundo foca. Todo mundo foca na questão da urna em si. A urna pode estar perfeitamente intacta, mas o que me garante que aonde que faz a contabilização final não possa ter uma manipulação? Na prática, em algum momento, essas informações elas vão trafegar de forma binária. Ela pode até ter uma criptografia por trás e tudo mais, o que não seria difícil de se descobrir se tivesse alguém dentro da própria instituição passando as chaves privadas ali de criptografia. E aí você tem várias formas de conseguir interceptar essas informações no meio do caminho. Eu, honestamente, se eu fosse olhar de uma forma mais como um hacker, vamos dizer assim, eu estaria muito mais focado em tentar interceptar essas comunicações na parte de infraestrutura da rede, onde ela se pluga na internet, que ela está indo para onde é contabilizado, do que propriamente manipular a urna. E hoje é possível injetar códigos maliciosos até mesmo nos modems de internet dos locais. É complicado, é difícil de se fazer. É muito mais fácil você conseguir, entre aspas, subornar um analista de infraestrutura, né, uma pessoa que trabalha no almoxerifado dentro de eu não sei aonde que é contabilizada a votação, né, mas dentro de algum órgão governamental, você paga o faxineiro para poder entrar de madrugada, alguma coisa, porque normalmente eu já trabalhei em alguns órgãos do governo, tem uma absoluta segurança o tempo todo, né? Então dá para você entrar, daria para você trocar o modem ali, colocar um modem modificado e conseguir fazer essa interceptação. E aí você interceptando os pacotes que estão vindo via internet com essas informações, se você tem a chave privada, você pode simplesmente substituir aquelas informações pelo que você quiser. E obviamente que não teria uma forma de conferência dessas informações depois que elas são enviadas. No meu entendimento, são muitas urnas espalhadas pelo Brasil inteiro. Você não tem como saber da onde. Você até tem um registro ali, pode até existir um log da onde que tá vindo e tal, mas você também não tem como ter certeza que aquelas informações que estão ali de fato foram para aqueles para aqueles candidatos e tal. Agora, obviamente, para fazer isso tudo, precisa de ter gente interna, mesmo que passando uma chave de criptografia dos pacotes. Eu não sei se a comunicação entre o computador que envia e a sede que recebe essas informações, existe uma conexão segura, uma VPN, eu não sei, né, honestamente. Mas deveria, se fosse o caso, uma conexão segura SSH, alguma coisa do tipo assim. Provavelmente deve ser assim, né? Um SSH que vai enviar um arquivo num tunelamento, mas ainda assim vai passar pela internet de alguma forma, né? Então pode ser interceptado. O certo, entre aspas, que seria o mais confiável, vamos dizer assim, seria pegar todos os cartões SDs de todas as urnas eletrônicas no Brasil inteiro e levar para a sede, mas aí você teria vários riscos logísticos, né?
e tal, desses cartões desaparecer, você também teria o risco desses cartões serem manipulados nesse trajeto, enfim. Então, assim, na prática, vocês percebem o seguinte, que normalmente o hacker, ele trabalha meio como um mágico. Enquanto você está focando seus esforços em tentar identificar o problema em um lugar, ele vai estar focando em outro lugar totalmente diferente do que você está imaginando, totalmente atípico, aonde ele vai estar fazendo a sua manipulação. E diferente do que as pessoas imaginam, os hackers bons são aqueles que não deixam rastros que ninguém consegue pegar. Que é o cara que faz o trabalho perfeito, fino do fino, e ninguém sabe que ele esteve ali. E na verdade é isso que ele quer, ele não quer ser conhecido e tal. Os caras que têm um ego muito grande, tipo o Kevin Mitnick, que acaba sendo pego, preso e tudo mais, eu acho que nem é por uma questão de descuido, mas é porque às vezes o cara começa a ultrapassar uns limites muito absurdos que acaba levando a ele ser capturado e tal, ou ele faz um crime muito absurdo e tal, porque também tem um linear muito, muito tênue ali entre o que o cara tá fazendo ser um crime ou não, né? Então, às vezes o cara tem um conhecimento muito bom, o que ele tá fazendo não tem um efeito prático de uma... E às vezes ele tá cometendo um crime de fato. Tem muitos hackers extremamente sofisticados que ninguém sabe quem é, né? Então, assim, é besteira de achar que é 100% seguro, obviamente, mas teria que ter um esforço muito grande para que acontecesse, sendo bem sincero. Teria que ter muita engenharia social, teria que entender internamente como é que funciona. Eu estou fazendo uma análise super superficial. Nunca olhei a estrutura interna, como é que ela funciona. De fato, nunca participei. Acredito que a casca em volta desse negócio muito bem feita, né? A casca que eu digo assim, né? A parte de auditoria até chegar lá o resultado para ser contabilizado. Eu sei que tem lá salas de auditoria e tudo mais, mas você só consegue ver até determinada camada ali, né? Vai ter camadas que você não vai conseguir ver e às vezes nem os próprios desenvolvedores do software ali vão conseguir prever todas essas camadas, né? E aí numa dessas aí pode ser que exista alguma brecha que foi explorada e continua sendo explorada e tudo mais, que a gente não saiba. Por isso que eu nunca, jamais colocaria minha mão no fogo de falar que é 100% seguro. Normalmente quem fala que é 100% seguro é porque não tem uma noção de como é que funciona um software, como é que funciona um hardware, não tem a mínima ideia como é que funciona um protocolo de internet, como é que funciona um protocolo de comunicação. Existem tantas brechas possíveis nesse ecossistema, assim como qualquer outro ecossistema que for criado digitalmente. Físico tem vários problemas, né? E no digital também a gente tem vários problemas. A gente consegue mitigar, né? Reduzir o máximo de problema, mas sempre vai ter, cara. Não tem jeito. Se fosse assim, as grandes empresas elas nunca seriam invadidas e a gente vê com certa frequência aí empresas gigantescas com investimentos bilionários em pessoas em segurança e tudo mais sendo hackeado. Você tem uma ideia de como é que isso é levado a sério, tanto a sério lá nos Estados Unidos, por exemplo, para você entrar num data center do Google, você vai acompanhado de um cara, de um policial lá e tal. Você tem que ter as credenciais e os caralho a quatro. Então, assim, lá é um bagulho quase militar o negócio, entendeu? Os data centers do Google, eles têm segurança armada. É sinistro o negócio, não é simples, né? Porque às vezes a gente pensa muito, a gente pensa muito na questão do software e esquece das questões físicas. Então, voltando ao Kevin Mitnick, engenharia social é o que mais faz a maior vulnerabilidade de qualquer sistema são as pessoas. Às vezes o código está perfeito, mas as pessoas que estão em volta ali são corruptíveis, são corrompíveis, podem vender alguma informação privilegiada. De novo, é difícil? Mas é possível.
E de novo, isso é uma análise puramente técnica, não é uma análise partidária. Eu não tenho um partido, eu não gosto de política assim dessa forma. Eu gosto de olhar o que está acontecendo, mas eu não tenho uma posição. Eu acho que no final é tudo uma briga de interesses ali, não tem ideologia de nenhum dos dois lados, enfim. É tudo uma questão de quem tá no poder, quem vai se privilegiar. É uma briga de interesses, né? Sempre, sempre, sempre. A política, nos negócios e tal. Mas nesse caso em específico, que eu estou fazendo uma análise técnica sobre as possibilidades, e de fato existe possibilidades, porque nenhum sistema é 100% seguro. Sempre existe a possibilidade de falha. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, manda aí para seus amigos que gostam de discutir sobre o assunto, e a gente se vê numa próxima. Até mais. Valeu!